Olá, meu nome é Pedro Miranda de Oliveira, eu sou de Santa Catarina, sou advogado, sou professor da Universidade Federal de Santa Catarina, nos cursos de mestrado e da graduação, sou doutor pela PUC de São Paulo. Estou aqui para a gente conversar um pouco sobre o novo sistema recursal, na parte que se refere à teoria geral dos recursos, e vamos falar também da apelação, dos embargos de declaração e do agravo do instrumento. Agradeço o convite que foi formulado pelo professor Helder Queiroz, de Cuiabá, e eu, para a questão metodológica, eu dividi esse nosso módulo em 7 blocos. Então vamos começar falando um pouco, nesse primeiro, a respeito do sistema recursal brasileiro. Para a gente entender todas as alterações que o Código vai nos trazer, é necessário que a gente faça uma análise de onde a gente veio, onde a gente está e para onde a gente vai a partir do advento do novo Código, quando entrar em vigor em março de 2016. Então vamos começar aqui. Vamos começar aqui falando, primeira coisa, o seguinte. O novo Código instaura o que eu venho chamando de novíssimo sistema recursal. Por que novíssimo? Porque hoje a gente já tem um novo sistema recursal, se formos comparar o que a gente tinha na década de 70, com o advento do Código 73, com todas as reformas que vieram alterar o Código, e foram inúmeras as reformas, e o que a gente vai ter a partir do ano que vem. Para isso, a gente vai começar a falar aqui, primeiramente, lá do CPC de 39. Então a gente teve o CPC de 39, nosso primeiro Código de Processo, o CPC de 73, o Código está em vigor até hoje, que sofreu uma série de reformas, e o CPC 2015. O que a gente vai tratar nesse primeiro bloco é exatamente isso, tratar dessa evolução do sistema recursal. Então o CPC de 39. O CPC de 39, ele era um CPC ruim na parte de recursos. O código como um todo, se a gente for pegar a literatura da época, era um bom código, Era um código que serviu para aquele momento histórico do processo civil brasileiro, de fato ficou defasado, veio o Código de 73 e agora o CPC de 2015. Mas voltando ao CPC de 39, o que nos interessa é o seguinte: na parte de recurso, ele era um código complicado. Vigia na época a teoria do recurso indiferente. O que é o recurso indiferente? E por que teoria do recurso diferente? O código era tão complicado em determinadas situações em que o advogado, a parte, o próprio juiz, a comunidade jurídica ficava em dúvida a respeito de qual recurso cabia daquela decisão. Só para vocês terem uma ideia, de sentença de mérito, em 39, cabia apelação. Se a sentença não tivesse mérito, o recurso cabível era agravo de instrumento. E numa época que a gente não tinha, por exemplo, em relação à prescrição, decadência, essa positivação que a gente tem hoje, a respeito se prescrição e decadência era mérito ou não. Hoje todos nós sabemos que é mérito, o código assim positivou. E por conta de o código ter essas dúvidas, vamos dizer assim, o código trouxe 2 princípios muito clássicos, 2 princípios que até hoje estão em vigor. O primeiro deles é o princípio da singularidade. O que é o princípio da singularidade? Então o código dizia lá no seu artigo 809, para cada recurso a parte pode interpor apenas um recurso. Então, princípio da singularidade ou da unirrecorribilidade, para quem gosta mais dessa expressão. O artigo 810, por exemplo, ele positivou o que ficou conhecido como princípio da fungibilidade. O artigo de 810 dizia o seguinte: se você errar o recurso, mas você pelo menos interpuser o recurso dentro do prazo menor, e o exemplo que se tinha na época era apelação prazo de 15 dias, agravo do instrumento prazo de 10. Se a parte fosse optar pela apelação, ela tinha que interpor a apelação até o 10º dia. Caso contrário, a jurisprudência dizia naquela época que você teria utilizado de má fé. Então o único requisito para a questão recursal da fungibilidade é que você interpusesse o recurso no prazo menor. Esse era o princípio da fungibilidade e esse era o sistema do CPC de 39. Uma outra característica desse código na parte recursal é que o código ele tinha o princípio da irrecorribilidade das interlocutórias. Princípio da irrecorribilidade das interlocutórias. Como assim? Havia um rol taxativo das decisões interlocutórias das quais eram passíveis de agravo de instrumento.
As demais decisões interlocutórias não eram recorríveis. E vejam só, a gente tinha decisões irrecorríveis no sistema. E a partir de 1951, com o advento da Lei de Mandado de Segurança, foi nesse período que se começou a utilizar o mandado de segurança, de forma anômala, é verdade, para atacar decisão judicial. Vejam só, o que se discutia na época era, pois bem, essa decisão do magistrado, da qual não cabe recurso, pode ser considerada aquele ato coator referido lá na Lei de Mandado de Segurança? E aí os advogados começaram a utilizar, a impetrar mandado de segurança contra decisões judiciais. Num primeiro momento houve um certo, vamos dizer assim, receio da magistratura, mas com o passar do tempo, cada vez mais o mandado de segurança foi sendo utilizado para esse fim. O que causava espanto na doutrina, porque todos sabemos que o mandado de segurança não foi criado para atacar decisão judicial. Então esse era o sistema de 39. Um sistema complicado, não é? Onde vigia a regra do recurso indiferente, e você tinha então a regra da irrecorribilidade das interlocutórias como uma regra, porque havia apenas um rol taxativo de decisões interlocutórias das quais cabia agravo do instrumento. Pois bem, aí veio o CPC de 73, Código Buzaide. O ministro Alfredo Buzaide, quando foi elaborar o código, e aí basta a gente ler a exposição de motivos do CPC de 73 para verificar isso, onde ele gasta lá uns 4, 5 parágrafos tratando basicamente do sistema recursal, a preocupação que se tinha na época. Então o Buzaide criou um sistema diferente. A base do nosso código até hoje é o princípio da correspondência. O que é o princípio da correspondência? Para cada decisão judicial existe um recurso correspondente. Simples assim. Então de sentença cabe apelação, de decisão interlocutória cabe agravo. No código originário, na modalidade de instrumento ou agravo retido. Essa é uma parte do código, não é? Uma característica do nosso CPC de 73. Pois bem, uma outra característica é que o código adotou a ampla recorribilidade das interlocutórias. Como o ministro Alfredo Buzaide viu, olha, a gente tem um sistema aqui em que o mandado de segurança está sendo utilizado de forma anômala. Então vamos fazer um sistema em que todas as interlocutórias são recorríveis. E de fato é o que a gente tem até hoje. Ocorre que o agravo de instrumento lá originário de 73 não é esse agravo de instrumento que a gente conheceu, ou que a gente conhece hoje, não é? Depende se você, o advogado, é mais antigo ou mais novo. Mas eu, ingressei na universidade em 1996, já estava em vigor o agravo de instrumento novo, que foi conhecido como o novo regime do agravo de instrumento, aquele regime que foi criado pelo ministro Atos Gusmão Carneiro naquelas reformas que sucederam, a gente já vai entrar daqui a pouquinho. Pois bem, qual é o problema desse agravo de instrumento originário do Código Buzaide? Era um agravo de instrumento interposto no primeiro grau de jurisdição. Quem formava o instrumento, quem tirava a cópia dos autos era o cartório. E depois a parte então era intimada para recolher o valor das custas dessas cópias, o valor das custas do preparo. E era um agravo de instrumento que não tinha efeito suspensivo. De maneira que você tinha uma liminar contra si, e aí você interpunha então esse agravo de instrumento no primeiro grau. Esse agravo de instrumento demorava meses para chegar no Tribunal de Justiça. Então, era um agravo de instrumento que não cumpria sua função de atacar a liminar. O que se começou a fazer, então, na década de 70, logo com o advento do Código? Se interpunha o agravo de instrumento apenas e tão somente para evitar a preclusão, e o efeito suspensivo se buscava por meio de quê? De mandado de segurança diretamente no tribunal. Quer dizer, o sistema também era falho. Para criar o princípio da correspondência, que eu estava falando até ainda há pouco, o Buzaide também conceituou sentença, utilizou o conceito de sentença. Conceito, sentença é o ato pelo qual o juiz põe fim ao processo. Então esse foi o critério adotado para conceituar a sentença. Parte da doutrina, é verdade, critica esse critério, mas é um critério que para o sistema recursal, e ele explica isso na exposição de motivos, servia muito bem. A decisão coloca fim ao processo? Coloca. Então é sentença, cabe apelação. Não coloca. Então não é. Pouco importa o conteúdo. Maior exemplo, prescrição. Se o juiz acolhe a prescrição, é uma sentença, porque ele vai colocar fim ao processo, vai julgar improcedente o pedido. Agora, se ele rejeita a prescrição, por exemplo, no despacho saneador, essa decisão é uma decisão, na verdade, interlocutória, porque não coloca fim ao processo. Percebam, nesse caso a gente tem uma decisão com o mesmo conteúdo. Que conteúdo? Conteúdo a respeito da prescrição. Mas colocar fim ao processo cabe apelação. Se não colocar fim ao processo, o recurso é de agravo do instrumento.
A outra característica decorrente desse princípio da correspondência é que o princípio da fungibilidade e o princípio da singularidade não estão no CPC de 73, no Código Buzaide, pelo menos de forma positivada. Porque se chegou à conclusão, ele pelo menos partiu do pressuposto, o ministro Alfredo Buzaide, de que aqueles problemas do CPC de 39 não haveriam com o advento do código do qual ele foi o relator. Pois bem, com a entrada em vigor do CPC de 73, a partir de 74, a gente pegar as primeiras revistas de processo, a gente vai perceber já que o princípio da fungibilidade, sobretudo, está sendo aplicado, veio sendo aplicado e está sendo aplicado até hoje. E vamos ver também que no Código de 2015 ele vem ainda mais forte e de maneira positivada. O que acontece logo em seguida? O Código Buzaide, ele começa a sofrer uma série de alterações legislativas com o advento da Constituição Federal. A nossa Carta Magna trouxe um catálogo enorme de direitos, materiais e processuais, e o CPC de 73, ele não estava preparado para todos aqueles direitos tutelados, vamos dizer assim. Na parte recursal, por exemplo, a Constituição Federal de 88, ela trouxe uma modificação do nosso organograma do Poder Judiciário. Até 88 não havia STJ, não havia o Superior Tribunal de Justiça. E por outro lado, então, por esse motivo, não havia o recurso especial que a gente tem hoje. Como era até 88? O único órgão de sobreposição da justiça comum era o Supremo. Ele era o guardião tanto da Constituição quanto da legislação infraconstitucional. E já naquela época se falava em crise do Supremo, em crise do Poder Judiciário, e o legislador constituinte, então, lá em 87, entendeu por bem, então, criar um tribunal para que fizesse as vezes do TST, do TSE, não é? Das justiças especializadas, na mesma faixa do organograma, se cria o STJ, se cria o recurso especial, para que o STJ, então, cumpra a sua função constitucional de uniformizar a jurisprudência brasileira a respeito de matéria de lei ordinária. Ok. Bom, o que estava em vigor na época? O Código de 73. Perfeito. O Código de 73, ele não regulamentava o recurso especial, porque lá em 73 não havia recurso especial. Então a primeira etapa da reforma recursal, ela vem em 1990. É a Lei 8.038 de 1990, é uma lei extravagante, é uma lei fora do Código, que foi conhecida como Lei de Recursos. O que fez essa lei basicamente? Bom, essa lei regulamentou o recurso especial e essa lei regulamentou a interposição conjunta de recurso especial e recurso extraordinário. Não sei se vocês sabem, mas em algumas situações as partes são obrigadas a interpor os dois recursos de forma conjunta. É obrigatória a interposição conjunta. E tudo isso veio regulamentado nessa Lei 8.038, que regulamentou também a reclamação. Hoje a reclamação está em vigor no direito brasileiro. Hoje a reclamação está regulamentada lá nessa Lei 8.038. O novo Código vem regulamentar a reclamação. Ou seja, o que essa Lei 8.038 fez foi organizar a questão recursal para a STJ e para o Supremo Tribunal Federal. Eu gosto de chamar essa primeira etapa, eu gosto de chamar essa lei 1990 de primeira etapa da reforma recursal. São 5 etapas. Então a primeira foi essa, uma lei extravagante. Fruto do advento da Constituição de 88, criação do STJ e do recurso especial, modificação da competência do STF, houve a necessidade de sistematizar a regulamentação dos recursos excepcionais, é a Lei 8.038 de 1990. Segunda etapa. A segunda etapa de 94 e 95 é uma etapa em que o Código começa a ser modificado. O Código sofreu uma série de alterações a partir do ano de 1992. Na parte recursal, essa reforma começa a entrar em vigor, vamos dizer assim, nos anos de 94 e 95. Qual é a característica dessa segunda etapa? Pois bem, a primeira coisa, deu um novo contorno ao sistema, corrigindo imperfeições técnicas, por exemplo, a questão do agravo de instrumento. O Código originário, no artigo 496 originário, quando trazia o rol de recursos, ele dizia lá, são recursos. Inciso 1º, apelação. Inciso 2º, agravo de instrumento. O agravo de instrumento, ele não é gênero. O agravo de instrumento é uma espécie do gênero agravo. Temos 5 agravos no sistema, hoje, não é? Temos lá o agravo de instrumento, o agravo retido, o agravo interno, o agravo regimental e o agravo do 544. O agravo nos autos do processo ou o agravo de admissibilidade. Aquele agravo para destrancar o recurso especial, o recurso extraordinário, quando tem a sua admissibilidade negada
pelo presidente ou pelo vice-presidente dos tribunais inferiores. Essa lei de 94 ainda restaurou muitos dos dispositivos lá daquela lei de 90, da primeira etapa, e trouxe para dentro do Código. Hoje o recurso especial está regulamentado dentro do Código. Então houve uma série de situações com essa lei de 94. Outro exemplo, até 94 a gente tinha os tais embarguinhos que cabiam de sentença e os embargos de declaração, como a gente conhece hoje, só cabiam de acórdão. O prazo dos embarguinhos era de 2 dias, dos embargos de declaração de 5. Então hoje houve uma fusão dos sistemas de embargos de declaração. Instituiu a regra do preparo imediato, que a gente vai ver nos próximos blocos, unificou os prazos, fundiu o regime dos embargos de declaração, como acabei de dizer, restaurou os recursos ordinário, especial e extraordinário e instituiu um novo regime de agravo de instrumento. É a lei de 95, essa lei criada cujo relator foi o ministro Atos Guzmão Carneiro. Pois bem, terceira etapa da reforma. A terceira etapa da reforma é de 1998. E essa etapa da reforma, essa lei de 98, é a lei que começa, vamos dizer assim, a alterar muito dos dogmas do nosso sistema recursal. Um deles sempre foi a questão da colegialidade no âmbito dos tribunais. Tribunais são órgãos colegiados e, portanto, devem julgar em colegiado. Mas a partir de 98 se permite, ou passa a se permitir, que o relator julgue de forma monocrática, de forma singular, sozinho no seu gabinete, sem levar o processo para o respectivo órgão colegiado do qual ele integra, do qual ele faz parte. Vejam só, então a partir de 98, em determinadas situações, a situação clássica é quando o recurso é manifestamente inadmissível, ou quando o recurso ele contraria a jurisprudência dominante dos tribunais, ou ainda quando o acórdão contraria jurisprudência, a sentença contraria a jurisprudência dominante dos tribunais, se permite que o relator, então, baseado, não é, num juízo de valor, vamos dizer assim, singular, com base na jurisprudência dos tribunais, possa julgar de forma monocrática. Então, a primeira quebra de paradigma aqui. E é por isso que eu estou falando tudo isso, porque a gente vai chegar ao final todas as etapas com um novo sistema recursal. Me parece que o início dessa modificação toda de quebras de paradigma é a questão da regra da colegialidade hoje prevista no artigo 557. A quarta etapa é de 2001. Ela ficou conhecida como a reforma da reforma, porque reparou algumas imperfeições advindas do próprio Código. A regra do artigo 526 atual, por exemplo, que determina que o agravante tenha que informar o juiz de primeiro grau quando interpõe um agravo de instrumento no respectivo tribunal. O que se discutia na época, qual era a consequência se o agravante não fizesse, não é? Se não apresentasse essa petição. Então, vem o parágrafo único do 526 e vem dizer agora em 2000, olha, se o agravante não apresentar essa petição e o agravado assim apresentar, alegar em sede de contrarrazões lá no agravo do instrumento, o agravo será inadmitido. Porque havia uma discussão, de 95 até 2001, a jurisprudência não chegou à conclusão de nada, não é? Era muito, vamos dizer assim, a gente tinha uma jurisprudência muito frágil em relação a isso, não uma jurisprudência forte. Trouxe um novo regime dos embargos infringentes. Já em 2001 se discutia se os embargos deveriam ser mantidos ou não no sistema. E no primeiro momento se queria retirar os embargos infringentes, mas não foi o que aconteceu. O que aconteceu na época foi uma redução das hipóteses de cabimento. Então, o que a gente tem hoje em vigor, desde 2001, só cabem os embargos infringentes quando a sentença for reformada em sede de julgamento de apelação. Então tem que ter julgamento por maioria, mas você tem que ter reforma da sentença de mérito. O que faz com que hoje a incidência de embargos infringentes seja mínima no sistema brasileiro. E a etapa de 2001, essa quarta etapa ainda de 2001, trouxe o julgamento imediato pelos tribunais. O julgamento imediato pelos tribunais, alguns gostam de chamar de teoria da causa madura, permitindo que o tribunal julgue aquilo que não foi apreciado no primeiro grau de jurisdição. E aqui se coloca em xeque o quê? O duplo grau de jurisdição, que é um dos princípios básicos do sistema, fragilizando ainda mais aqueles dogmas lá do Código originário, do Código de 73. Qual é a regra hoje? O exemplo clássico. Você tem uma decisão meramente terminativa,
em que o juiz então diz: Pedro Miranda de Oliveira é parte ilegítima. Essa é a sentença. Eu vou apelar. O que eu vou dizer na apelação? Eu vou dizer: Pedro Miranda de Oliveira é parte legítima. Até 2001, o que acontecia? Se o tribunal verificasse que Pedro Miranda de Oliveira é parte legítima, ele reformava a sentença e determinava o retorno dos autos para o primeiro grau de jurisdição para que o juiz agora de primeiro grau proferisse uma sentença de mérito. Não é o que a gente tem hoje. O que a gente tem hoje é a permissão, uma abertura da competência do tribunal para que nesse momento ele julgue a matéria. Que matéria? A matéria de mérito. O único requisito é que a causa esteja madura, ou seja, que não haja necessidade ainda de dilação probatória. O processo está pronto para julgamento, então o tribunal vai julgar. Veja, ele não vai rejulgar, porque sobre o mérito teremos apenas uma decisão. Essa regra é o que a gente tem hoje a partir de 2001 e no CPC de 2015 nós vamos ver nos próximos blocos como foi aprofundado isso. Houve, na verdade, uma grande ampliação de hipóteses para que o tribunal possa julgar a teoria, julgar o processo maduro. E por fim, a quinta etapa. A quinta etapa é uma etapa mais ampla, não é? E essa é uma classificação que eu gosto de fazer. Primeira, segunda, terceira, quarta e quinta etapa. A quinta etapa inicia em 2004 e vai até 2008. Por quê? Porque as reformas do Código que sucederam após 2004 são todas elas fruto ou consequência da emenda constitucional número 45. Que emenda constitucional foi essa? Ela ficou conhecida como a reforma do judiciário. É aquela emenda que criou o CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, criou o Conselho Nacional do Ministério Público. Mas na parte recursal, na parte processual, nos trouxe dois grandes institutos. De um lado, a súmula vinculante e de outro, a repercussão geral. A súmula vinculante, para alguns, seja um dos grandes marcos da criação do sistema de precedentes no Brasil e vocês vão ter algumas aulas a respeito desse sistema de precedentes. Mas por hora o que nos interessa? Súmula vinculante trouxe também a importância da reclamação constitucional, que é um mecanismo de ataque de decisões judiciais. É uma ação impugnativa autônoma. E a repercussão geral, por sua vez, é um novo requisito, não tão novo assim, porque é de 2004. Foi regulamentado por uma lei de 2006 e hoje está regulamentado no nosso CPC no artigo 543A e 543B, não é? A repercussão geral é um requisito criado para que o Supremo Tribunal Federal, para que o STF possa ter uma espécie de um filtro para, de alguma maneira, escolher as causas que vai julgar. Verificando se aquela causa tem repercussão geral, verificando se aquela causa, aquele tema tem transcendência, tem relevância jurídica, econômica, social, política para o país inteiro. Caso contrário, o Supremo diz, não julgo. E aí, não cumprindo a repercussão geral, aquele recurso extraordinário é inadmitido. Na sequência de 2004 e 2005, a gente teve a súmula impeditiva de recursos e o julgamento por amostragem. O que é o julgamento por amostragem previsto no artigo 543C e no 543B também? Os tribunais superiores, STJ e Supremo, hoje, eles podem julgar teses jurídicas quando você tem milhares, centenas de processos a respeito do mesmo tema. Vejam como isso muda completamente o sistema. É a objetivação total do recurso especial e do recurso extraordinário nesses casos. Então você tem lá Tribunal de Justiça do Mato Grosso, milhares de processos a respeito da mesma matéria, recursos especiais. Estão lá na vice-presidência ou na presidência aguardando a admissibilidade. Constatado isso, a presidência pode remeter um processo que alguns gostam de chamar de processo piloto ou de lead case. O Código fala em recurso representativo da controvérsia. Esse recurso é remetido por STJ ou para o Supremo, dependendo se a matéria é infraconstitucional ou constitucional. E aí o STJ vai julgar esse recurso piloto. Na verdade, o que se julga ali é o direito objetivo. E essa tese deve ser aplicada aos recursos que estão nos tribunais inferiores. Percebam a mudança de sistema. Vejam só aí para a gente finalizar esse primeiro bloco. O CPC de 73, na parte de recursos, ele tem 70 artigos. 70. Desses 70 artigos, a gente tem 47 foram alterados. 47 dos 70 foram alterados. 23 estão incólumes. 23 mantêm a sua redação originária. E é por esse motivo que não há dúvida de que hoje
a gente tem um novo sistema recursal. Novo sistema recursal, se a gente for comparar, volto a dizer, com aquilo que a gente tinha lá no início da década de 70 com o advento do Código Buzaide. A gente termina por aqui e a gente volta no segundo bloco para falar então do novíssimo sistema recursal. O sistema recursal introduzido pelo CPC de 2015.